Então, como nós vimos nesse videozinho, o pastor Larré, uma das coisas que ele questiona, o que nós estamos fazendo por missões? Né? E daí ele até fala essa questão, não é que nós estamos atacando, mas estamos ignorando. Então, o pastor Larré, quando ele contava a história dele, então ele é um americano, ele fala, né, ele era o 11º filho, né, de uma família pobre, né, e ele foi doado para uma outra família pelo fato de serem pobres, não terem condições. Então ele cresceu nesse meio, né, ele teve, né, os Estados Unidos na época era, né, um país, né, ainda é um país voltado para o evangelho, mas não tanto quanto na época do pastor Larré. Então era muito comum as pessoas irem para a igreja. Então o pastor Larré, ele conta experiências desde pequeno, né, que ele teve com relação à Bíblia, com relação à igreja, mas ele sempre procurou dar ênfase, né? Ele fala, rapaz, eu não era crente, né? E as coisas que ele fazia, né, com relação por meio do meio religioso, chegou ao ponto de um diácono da igreja falar, pastor Larré, você é um dos melhores crentes que nós temos na igreja. E ele sabia, eu não sou crente. E um dia ele tomou um passo com Jesus Cristo, né? Ele conta que ele estava dentro do banheiro e ele falou com Deus. Naquele dia ele entregou a vida para Jesus e tudo começou a mudar na vida desse homem. Então, eu não lembro a data certa, ele foi para o seminário, na época era o Seminário Betânia, nos Estados Unidos, né? Havia algumas famílias, né, tinham se reunido e tinham vendido tudo e comprado uma fazenda e começaram o seminário, que se conhece como Seminário Betânia. E lá, né, depois de um tempo, né, chega o pastor Larré e ele começou a estudar. E lá também chegou a sua esposa, que na época ele nem conhecia, né, que era a dona Elizabeth. Então eles se conheceram, se casaram, se formaram, e eles tinham um alvo de ir para outro país, não tinha nada a ver com o Brasil, né? Mas Deus, né, pela graça e misericórdia, enviou esse casal, né, para o Brasil. E mas eu tenho entendido que Deus, ele não é um Deus limitado, mas eu tenho entendido que a falha dos homens, né, o homem, quando ele deixa de fazer o que deve fazer, traz um prejuízo enorme por dentro do reino de Deus, por dentro até questões de salvação mesmo, de pessoas conhecerem a Jesus. Então Jesus, ele confiou em nossas mãos, nas mãos dos homens, essa missão tão nobre e tão importante de levar a palavra de Deus até aos confins da terra. E o pastor Larré, ele fala que ele era, né, quando ele estava no curso linguístico, né, para aprender a falar outras línguas, né, a sua professora falou para ele, falou que ele era uma pessoa incapacitada, era impossível, né, ele tinha que abandonar essa ideia de fazer missões, porque para ele não tinha como ele aprender a falar outras línguas por causa da sua capacidade. Mas nós não vivemos baseado nas nossas capacidades. E graças a Deus, né, o pastor Larré, então, ele pisou o pé aqui no Brasil, né, ele passou muitas dificuldades, ele vai contando as histórias, conta as histórias onde uma vez ele estava na feira e ele foi comprar 1 quilo de batata e ele estava pedindo 1 quilo de barata. Então, para você ver, então ele foi aprendendo, foi no peito mesmo, ele veio, ele e a sua esposa. Então, quando a gente vai vendo o testemunho, tudo que ele passou, né, quando ele estava na Betânia, né, as obras que ele foram abrindo, as pessoas que ele foram, né, ele e uma equipe, é claro, né, formando, as igrejas que se abriram, né, e várias pessoas hoje estão espalhadas nesse Brasil nosso, né, influência, né, não tem nada a ver com a missão SDC hoje, né, mas foi influência da vida do pastor Larré, né, e eu acho que um pouco antes de 99, o pastor Larré, ele foi para Guarapari, e aí ele começou a fazer o que ele aprendeu, né? Então a ideia era ele voltar para os Estados Unidos, né? Mas ele falou, rapaz, eu sou missionário. Então ele foi de Minas Gerais, ele foi para Vitória, Guarapari, Espírito Santo, e começou a fazer blog, começou a trabalhar, ele, a esposa e mais 3 filhos. E na época ele conheceu uma turma conhecida na época, né,
surfista, eram alguns surfistas, ele começou a pregar, e logo começou o que foi conhecido na época Surfistas de Cristo, né? E em 99 começou o seminário, né? Era externo, né? Eles armaram um palanque, estenderam uma lona e começaram a dar aula. E no ano de 2000 começou os cultos, o seminário interno, né? Então várias pessoas começaram a passar pelo seminário, né? Depois se tornou SDC, né? Servos de Cristo, né? Antes era Surfista de Cristo, depois passou a ser Servos de Cristo, como é conhecido hoje, e somos nós, né? Então SDC significa Servos de Cristo. Então, rapaz, graças a Deus por esse homem, ao meio de toda a sua limitação, rapaz, ele não poupou esforços, mostrando assim para nós que é possível a gente fazer grandes coisas perante esse mundo, né? Salvar pessoas, né? Conquistar lugares onde, rapaz, para nós, aos nossos olhos, é impossível, né? Então, em 2006, né, eu cheguei em Guarapari, Espírito Santo, e, rapaz, eu como pastor Luiz, Fabi, minha esposa, o pastor Jairo, sua esposa, e outras pessoas foram ganhos por essa mensagem. Então eu entreguei minha vida para Jesus 2 dias depois que eu cheguei no seminário, e aí eu comecei a ouvir, né, essa mensagem, aí a viver pela fé, a viver dependendo de Deus, aí que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Então, só para você ter ideia, quando eu estava pensando, né, sobre a minha vinda, eu estava terminando meu período em Guarapari, eu pensava, rapaz, eu chegar, rapaz, se tiver que, eu ficava imaginando, eu na rua vendendo caneta, vendendo qualquer coisa, para me sustentar, para fazer a obra avançar. Então, rapaz, o servo de Cristo, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não pode ter limitações. Então, uma das coisas que nós aprendemos. Então, rapaz, vai com Deus. Então, rapaz, pastor, eu gostaria de começar uma obra em tal lugar. Rapaz, Deus abençoe. Mas e aí, você não vai me dar nenhuma contribuição? Mas Deus vai suprir todas as suas necessidades. Amém. Então, assim como Ele tem nos cuidado aqui, rapaz, aonde você decidir ir, mas Deus, ele vai na frente. Glória a Deus. Então Deus, ele é o maior interessado. Então essa mensagem nos ganhou de ir aos confins da terra, né? Como Jesus Cristo ele falou em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, né? Foi o seu último momento com os seus discípulos. A palavra de Deus diz que Jesus, aproximando dos seus discípulos, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele nos deu uma ordem: ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E ele nos deu uma promessa, a qual hoje ele se faz presente aqui com a gente. Jesus Cristo, ele falou: e eis que estou convosco até a consumação do século. Amém. Então Jesus Cristo, ele se faz presente. Jesus Cristo, ele é o maior interessado nessa obra missionária. Ele quer avançar o seu reino aqui nessa terra, porque ele quer salvar. Ele quer salvar todo perdido, cara. E essa é uma obra toda nossa. É nossa, é uma obra nobre. Então não é só do pastor, não é só do seminarista, é de todos nós. Qualquer pessoa ela tem que se envolver com o reino de Deus. Então tudo que Deus tem nos dado, todo recurso, tem um fim só: avançar o reino de Deus, aprender a ser produtivo. Então, rapaz, eu era um drogado. Então eu era um cara que vivia totalmente descompromissado com o reino de Deus, com Deus, não conhecia nada. Uma das coisas que eu sempre falo, rapaz, quando eu cheguei, eu não sabia nem onde estavam os livros da Bíblia. E hoje, pela graça de Deus, Deus me tornou um homem produtivo para o reino de Deus. E é isso que Ele quer fazer com cada pessoa. Então Deus, ele não quer, né, simplesmente que as pessoas ouçam a palavra. Ele quer tornar cada pessoa, tanto os visitantes quanto os alunos, tanto, né, o pastor Jara que está lá, hoje está lá no Paraguai, né, tá de férias, né, com a família, fazendo a visita. Ele foi visitar o seminário que tem lá, né, foi visitar o irmão da Karine. Então ele também, ele quer fazer cada pessoa produtiva. Então, produtiva, independente da capacidade das pessoas.
Então, sabe, fazer uma pessoa, parece que muitas vezes para a sociedade, parece não dava nada. E muitas vezes algumas pessoas que para a sociedade davam muito lucro, eram pessoas excepcionais, mas para o reino de Deus, esse tipo de pessoa, tanto a que não dava nada para a sociedade, quanto a que dava muito lucro, né, para o reino de Deus, não tinha valor, né, no sentido, ela não produzia, ela não somava para o reino de Deus, e Deus quer pegar esses dois tipos de pessoas e fazer elas entenderem a missão que ela tem nessa terra, que não é, né, simplesmente passar aqui, né, formar uma família, ter uma casa, ter um futuro aqui nessa terra e simplesmente morrer. Mas Deus quer que nós entendamos que nós temos uma missão, que cada pessoa ela pode e deve ser produtiva para o reino de Deus, sabe, somar, fazer o reino de Deus avançar. Então, rapaz, Deus, Ele quer nos fazer produtivo. Então, rapaz, muitas vezes nós olhamos para aquilo que nós estamos fazendo e achamos que é pouco, né? Muitas vezes achamos, rapaz, puxa, fazer bolo, mas acho que não é tão produtivo. Rapaz, tudo que nós estamos fazendo aqui tem um fim só. Amém. Então, todo esse bolo que nós estamos produzindo, então, todo esse sabão, né, muitas vezes olha e fala assim, a moça ali que lava a roupa, ela lava a roupa, ela não está só lavando a roupa, ela está participando da maior obra que existe nessa terra, lavando a roupa. Então muitas vezes ela está lavando a roupa de uma pessoa, rapaz, que vai conquistar lugares aonde nós não iremos. Às vezes nós ficaremos aqui dando o devido suporte, né, e ficaremos ensinando, ficaremos fazendo o que nós temos entendido, e Deus vai levantar uma pessoa que às vezes você nem imagina. E às vezes você está, rapaz, puxa, só estou lavando a roupa, só estou fazendo a comida, né? E daqui os anos passam, rapaz. Então chega, né, um missionário, né, que está, né, alcançando, né, um certo lugar, né, está fazendo sinais e prodígios, sendo usado por Deus, e você lembra, rapaz, eu cozinhei para esse homem. Eu cozinhei para esse homem. Então, rapaz, estava pensando, falava, rapaz, as esposas, muitas vezes, puxa, né, daquela, né, minha esposa, por exemplo, agora com a bebê, então, muitas vezes é uma rotina muito maçante. Então, rapaz, dá mamar para a criança, então faz a criança rotar. Então, é aquela coisa, a criança não dorme, vai, então dorme. E é cansativo, eu tenho visto os esforços dela. Então, muitas vezes, a tendência, muitas das vezes, é ignorar, mas o grau de importância que tem uma mulher, uma esposa, uma mãe, né, o que ela faz. E às vezes são coisas pequenas. Às vezes, sabe, que uma palavra que a esposa dá para o marido, sabe, motiva ele, incentiva ele, sabe, uma roupa que muitas vezes ela arruma para ele, às vezes no meio daquela correria, ela mostra, né, essa roupa aqui. E muitas vezes são detalhes tão pequenos que, rapaz, está atingindo os confins da terra, né, sendo uma mulher, sendo uma esposa, sabe, orando pelo seu marido, orando pela sua esposa, para que ela seja uma mulher de Deus, para que ela cresça dentro do reino de Deus, para que ela desenvolva. Então, tudo que nós estamos fazendo, rapaz, é produtivo. Então, muitas vezes, né, tem quem está com as crianças agora lá, às vezes, rapaz, de novo com essas crianças. Meu amigo, nós não sabemos o que Deus vai fazer através dessas crianças. Nós não sabemos aonde Deus vai chegar através dessas crianças, que está sendo ministrado, está sendo incentivado, está inculcando na mente e o coração delas a palavra de Deus. Amém. Então nós temos que aprender a ver, rapaz, igual o pastor Luiz hoje estava falando, né, ministrando aqui na escola dominical, ele falou, mas quando nós estamos cheios de Deus, pai, não existe essa coisa desmotivada. Você quer fazer as coisas porque você sabe para Deus, você sabe que é para Deus. Então você vai fazer, rapaz, é para Deus. Então você vai, né, seja limpar algo, né, seja, né, limpar um terreno, seja arrancar uma mandioca, o que tiver que fazer, seja ir, né, aonde, né, seja ir até os confins da terra, seja ir, né, nas tribos indígenas, seja ganhar uma pessoa para Jesus, né, igual o testemunho do Marcelo, do Leilton aqui, né, ganhar uma pessoa para Jesus, seja o que for fazer, rapaz, mas é para Deus. Amém. Sabe, seu coração está nisso, rapaz, é para Deus. Amém. E isso vai te motivando, porque o Espírito de Deus está agindo, porque Deus está te enchendo, porque você está buscando isso. Então, rapaz, não ignore, né, as pequenas coisas que nós estamos fazendo. Então entenda a visão, rapaz, deixa
rapaz, muitas vezes, mentiras de Satanás, rapaz, que levam muitas vezes nós nos desmotivarmos. Nós temos que entender a visão. E a visão é chegar aos confins da terra. Através de nós, pessoas limitadas, pessoas que muitas vezes o mundo não dá nada, mas Deus está nos usando. Basta nós entendermos, nós nos posicionarmos, nós nos ligarmos com a pessoa de Deus, rapaz, e vai acontecer. E os confins da terra, né? Então, como o pastor Larry, então, rapaz, uma pessoa, a professora dele falou assim, ó, você não precisa ir, não adianta. Então, quando a gente olha hoje o que está acontecendo, rapaz, por quê? Uma decisão, cara. Uma decisão. Então, o seminário SDC Sinop, então, o seminário ainda tão pequeno, mas esse ano é a 4ª turma que nós formamos. É a 4ª turma. Então, graças a Deus, hoje nós temos, né, pessoas que estão aqui com a gente, nos ajudando, né, estão fazendo seu estágio, já são obreiros, né, já tem pessoas que estão, né, tem alvos, né, tem planos, que estão junto com a gente, pessoas que foi formado aqui, cara. Então hoje temos o Frank, né, então está se envolvendo com as tribos indígenas, né, nós temos o Rafael, está, né, ajudando o pastor Leandro, né, ele se formou em Guarapari, mas estava aqui com a gente. Então, rapaz, no seminário tão pequeno que muitas vezes, rapaz, o que pode sair daí? Rapaz, quando Deus está na coisa, grandes coisas acontecem. Então não menospreze as pequenas coisas, as pequenas responsabilidades que nós temos, porque quando Deus nos colocar nas grandes, é porque nós somos fiéis nas pequenas. É assim que funciona com Deus. Então Deus, ele quer avançar o seu reino através de nós. Sabe, muitas vezes nós falamos, rapaz, eu quero que Jesus volte, mas a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 24, versículo 13 e 14, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E Jesus Cristo, ele fala assim, quando esse evangelho, que nós estamos falando hoje à noite aqui, for pregado até os confins da terra, Jesus Cristo, ele vai vir. Então nós temos que nos envolver com toda a nossa força, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, para que esse evangelho chegue aos confins da terra, para que o nosso Mestre Jesus Cristo chegue, volte para nos buscar. Imagine nós chegando lá no céu, né? Jesus Cristo, ele veio buscar a sua igreja, e de repente nós estamos entrando, né? Nós estamos, tem uma fila grande, e as pessoas estão indo se encontrar com Jesus. A Bíblia fala que ele vai nos receber, e ele está recebendo as pessoas. Nós vamos passar, né? Todas as pessoas vão passar por um julgamento, né? E você está lá naquela fila olhando, e de repente Jesus Cristo, ele está, né, cumprimentando as pessoas, abraçando as pessoas, né? Então algumas pessoas, a Bíblia fala que Jesus fala assim, entre, meu servo, você foi fiel, entre para o gozo do seu Senhor. E algumas pessoas, pelo fato de como elas viveram, Jesus Cristo vai falar assim, rapaz, apartai-vos de mim, maldito, eu não te conheço. E aí você está vendo aquela cena, e de repente você olha e você vê os sinais na mão de Jesus. E de repente você olha para os pés de Jesus, você vê os pés de Jesus, a marca, aonde os cravos foram cravados em seus pés. E você começa a lembrar tudo que Jesus Cristo fez para que nós fôssemos salvos. Todo o seu esforço de descer aqui na terra, a Bíblia fala que ele se esvaziou de toda a glória, todo o poder, se fez homem como nós, sofreu para que nós recebêssemos a salvação. E a palavra de Deus mostra que num dado momento, lá na cruz, Jesus Cristo, ele clamou, Pai, por que me desamparaste? Houve um momento na história de Jesus, aqui nessa terra, muito difícil, por causa do homem, porque ele, querendo salvar o homem, um dado momento, onde o pecado de toda a humanidade caiu sobre Jesus, e Jesus Cristo clamou ao seu Pai, Pai, por que me desamparaste? E você olhando, lembrando de toda essa situação, vendo a mão de Jesus, os pés de Jesus, e você lembrar, Pai, o que eu fiz, cara? Eu não fiz o melhor que eu podia fazer. Tudo que eu tinha, a minha mente, a minha capacidade, tudo que eu poderia desenvolver para Jesus, cara, as pessoas que eu poderia ganhar para Jesus, as pessoas que eu poderia evangelizar, as pessoas que eu poderia discipular, a obra missionária que eu poderia me envolver mais, e você lembrar de tudo isso, e você mesmo naquela fila,
chegar à seguinte conclusão: eu não sou digno de entrar no céu. Isso vai ser muito doído. Mas nós temos hoje a oportunidade de fazer o melhor que nós podemos para Jesus. Não é para homem, é para essa pessoa, esse Deus maravilhoso que desceu do céu para nos salvar, ao qual nós estamos falando, né? Então foi cravado um cravo em sua mão, no seu pé, ele foi esbofeteado, ele sofreu. Não é porque ele era louco, porque ele queria sofrer, mas porque o seu coração batia forte, querendo salvar o homem perdido. Então nós temos que nos envolver com o reino de Deus. Então Charles Studi, né, nós cantamos até uma música que fala essa frase dele, ele fala: se Jesus é Deus e morreu por mim, não há nada impossível que eu não possa fazer. E esse homem, Charles Studi, ele foi um ex-milionário. Ele vendeu tudo que ele tinha, ele doou tudo que ele tinha e foi fazer missões. Ele passou pela, se eu não me engano, Japão ou China, e ele morreu na África, né? E dados momentos ele tinha sua família, mas ele estava só, ele e o seu grupo, e a sua família estava em outro lugar, por causa da situação onde ele se encontrava na África, né? Então, lugares muito limitados, lugares muito difíceis. Então, um ex-milionário decidiu doar tudo, porque ele entendeu essa missão que nós estamos falando, essa visão que nós estamos falando, de ir aos confins da terra, de ser produtivo para o reino de Deus, sabe? Cada pessoa aqui pode ser produtivo para o reino de Deus, independente das nossas capacidades. Às vezes nós não entendemos ainda o que nós podemos fazer. Às vezes ainda nós não entendemos aquilo que nós já estamos fazendo, mas o valor que isso tem. Nós temos que aprender a dar o devido valor que nós estamos fazendo. Mas como foi falado, nós não estamos só vendendo produto de limpeza. Nós não estamos só fazendo pão. Tem um fim último disso. Nós estamos fazendo tudo isso porque nós queremos avançar o reino de Deus. Porque nós queremos construir, nós queremos fazer salas de aulas, nós queremos investir na obra missionária, nós queremos fazer o reino de Deus avançar. E essas são hoje, a nossa capacidade que nós temos. Hoje, nesses dias eu até estava falando com os meninos, né, na reunião, falando assim: rapaz, hoje é o que nós temos, nós aprendemos, graças a Deus, a ferramenta que Deus nos deu para ser produtivo. Então nós estamos vendendo algumas coisas, mas amanhã ou depois pode chegar uma pessoa que não se envolveu ainda com o reino de Deus, é muito capacitada, e às vezes chega e vai revolucionar todos os outros seminários. Às vezes chegar com a ideia que nós podemos ser mais produtivos, rapaz, e nós vamos mudar, porque nós queremos fazer o melhor possível para Deus e para o nosso próximo. E a hora que nós entendemos que aquilo é melhor, rapaz, nós vamos fazer, nós vamos avançar o reino de Deus. Então nós temos que fazer, rapaz, tudo o que nós podemos. Então, rapaz, se nós vamos fazer menos do que eu sei que eu devo fazer, mas isso vai trazer condenação no meu coração. Isso vai trazer tristeza ao coração de Deus. Porque Deus, tudo que Deus tem dado para nós, e nós vamos reter para nós, mas isso vai trazer pesar ao coração de Deus. Porque tudo que Deus tem nos dado, mas tem um fim só: alcançar o perdido. É esse o fim que Deus quer. Deus, ele quer salvar o máximo de pessoas. Deus quer, né, povoar o céu. Deus, ele não quer poucas pessoas, mas se possível, Deus queria todas as pessoas. Mas uma coisa nós temos visto, né, muitas pessoas duras de coração, e muitas pessoas nós temos visto falhando com a sua responsabilidade de levar a palavra de Deus até os confins da terra. Então a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então isso está batendo no coração de Deus, salvar a última alma que estiver naquele lugar mais distante. E diante de tudo isso que nós temos ouvido, né, de tudo isso nós ouvimos o pastor Larry cobrando, né, incentivando, exortando, né, então tudo isso que nós estamos fazendo, tudo isso que nós estamos ouvindo, mas o que faremos com tudo isso? O que eu e você faremos com essa responsabilidade que Deus está nos dando? Então lembra, mas cada pessoa aqui é responsável para avançar o reino de Deus. O que nós vamos fazer com essa missão, com essa visão, com essa mensagem que nós temos recebido?
nós vamos jogar ela fora, nós vamos desprezar essa responsabilidade de chegar aos confins da terra. Como que nós vamos fazer para chegar aos confins da terra? Então, o que você vai fazer com essa mensagem? A palavra de Deus diz em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então Deus, ele tem um poder disponível para cada um de nós, para nós avançarmos o reino dele. O que nós vamos fazer com isso, com essa mensagem? O que nós vamos fazer com tamanha responsabilidade que temos de chegar aos confins da terra? Nós simplesmente vamos ignorar essa responsabilidade que nós temos e vamos viver a nossa vida? Vamos construir simplesmente o nosso lar? Então, educar os nossos filhos para que eles sejam bons homens, boas mulheres, tenham boas profissões? Simplesmente vamos cuidar da nossa vidinha, da nossa família, da nossa esposa, do nosso, muitas vezes do nosso ministério. O meu ministério é abençoado, então cada vez está crescendo mais. Então tinha 100 pessoas, agora tem 1000 pessoas aqui. Mas por que nós queremos 100 pessoas? Por que tem agora 1000 pessoas? Para que todas essas pessoas aí dentro desse lugar? Se não tiver um fim só, é egoísmo. Deus não se agrada de simplesmente enchermos um lugar, e ficarmos pregando todo dia naquele lugar. Deus, ele quer que nós entendamos que nós temos uma responsabilidade perante Deus e perante as pessoas, de ir aos confins da terra, de ir até os confins da terra. Então, se eu não vou, mas eu tenho uma responsabilidade muito grande onde eu estou, é fazer pessoas chegar lá, é fazer pessoas ter essa visão, é fazer as pessoas produtivas para o reino de Deus, para que elas vão até os confins da terra. E, rapaz, se for necessário eu ir, eu tenho que ter essa disposição. Eu tenho que ter meu coração voltado para isso. Então, por que tudo isso? Porque Jesus merece. Amém. Glória a Deus. Porque o nosso Salvador, ele merece. Ele é paciente, sempre foi paciente com a gente. E ele não está interessado nas nossas capacidades. Ele não está interessado, se nós não temos tantas condições. Mas ele quer homens e mulheres que vão doar os seus corações. E ele não vai ficar bravo. Muitas das vezes, por causa das nossas limitações, nós errarmos o que nós estamos querendo fazer de todo o nosso coração. Se nós estamos fazendo de todo o nosso coração e qualquer coisa que nós fizermos e por qualquer motivo dá errado, ele não vai ficar triste, porque ele está olhando para o nosso coração e vendo que nós estamos fazendo tudo o que nós podemos. E a palavra diz que ele vai pegar isso que deu errado e ele vai fazer cooperar para o bem, para que avance o reino dele, para que nós nos tornemos mais produtivos. Então, rapaz, nós temos tudo em Deus e nós temos que fazer tudo para Deus. Amém. Ele é o maior interessado, ele nos ama. Então, rapaz, como eu falei, então hoje ele está aqui. Hoje ele está passeando no meio da sua igreja. Então hoje, aquilo que está sendo falado, ele está se utilizando, o Espírito de Deus está se utilizando para falar ao seu coração, para falar na sua mente e descer essa mensagem no seu coração. Ele está olhando para o seu coração e vendo como está sendo a sua reação, o seu interesse por missões, o seu interesse em avançar o reino de Deus, em ganhar almas, em fazer discípulos. E muitas vezes nós nos encontramos numa situação onde o nosso coração não está queimando para fazer missões. Muitas vezes o nosso coração, rapaz, está morno. E Deus está muito interessado em fazer esse coração queimar. Deus, ele em nenhum momento, ele quer matar a pequena chama. Então, uma vez eu ouvi uma ilustração mostrando como é Deus. Então, muitas vezes nós queremos que o nosso coração, rapaz, esteja queimando, fogo, Então, coração aceso, e muitas vezes, por qualquer motivo, não nos encontramos assim. Então, muitas vezes a chama é pequenininha, quase apagando, e o inimigo das nossas almas, a Bíblia fala que ele está ao derredor, mas doido para apagar aquela chama, muitas vezes jogando um monte de setas, um monte de mentira, querendo mostrar que, rapaz, não dá mais, então você vai morrer mesmo, não tem jeito para você não tem capacidade, e, rapaz, enche a nossa mente de mentiras.
E Deus, Ele está lá. Querendo fazer a chama queimar em nosso coração. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Ele está nos motivando, Ele está querendo fazer o reino dEle avançar. E em nenhum momento Ele está querendo, né, nos descartar. Né? Não importa a situação que hoje nós nos encontramos, Ele quer nos levar a sermos homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres, rapaz, que vão alcançar os confins da terra. Homens e mulheres de Deus que vão se tornar fortes, cara, para o reino de Deus, cara, para Ele, para avançar o reino de Deus. Então Deus, a todo momento, Ele está querendo fazer-nos crescer, está querendo fazer nós nos desenvolver, fazer nós olhar para Ele. Rapaz, em Deus há esperança. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, é o que nós enxergamos. Rapaz, aonde não havia esperança, rapaz, Deus estava lá e Ele fazia as coisas acontecer. Aonde, rapaz, não tem mais jeito, e Deus, né, abriu os olhos dos homens e mostrava, rapaz, soldados, legiões de anjos lutando pelas pessoas, lutando pelos homens da época. Né, rapaz, não tem mais jeito, ó, nós estamos vivendo uma situação e nós vamos morrer. E do dia para a noite, as pessoas, né, avançavam e começavam a conquistar, e, rapaz, coisas inacreditáveis. Amém. Quando Deus estava com essas pessoas, quando as pessoas estavam vivendo para Deus. E hoje não é diferente. Eis que estou convosco até a consumação do século. Então Deus, Ele quer que nós avancemos. Então nós temos que entender, sabe? Nós temos que abrir o nosso coração para Deus, orar para valer, cara. Pastor Larry fala, né, deixar orar, né, Deus orar através de nós. Então é Deus, né, ministrando nosso coração, nós entendendo a vontade de Deus, e depois nós rasgando o coração, buscando a Deus, né, de maneira incansável, mas de maneira, né, consistente, pois não pode ser simplesmente uma coisa, né, de qualquer maneira. É uma coisa onde nós estamos cada vez mais próximos de Deus, e Deus, Ele está ministrando, Deus, Ele está dando discernimento, está dando sabedoria, Ele está mostrando, pois, o que Ele quer, Ele está motivando o nosso coração a sermos, por exemplo, como eu falei. Então, se fosse a maioria das pessoas que se dizem crente recebesse esse incentivo que essa professora do pastor Larry falou, né? Falou, para você não adianta não, você não tem capacidade, você pode voltar. Mas a maioria voltaria, a maioria. Mas o pastor Larry estava olhando para uma pessoa que capacita, para uma pessoa que incentiva, para uma pessoa que motiva e não desmotiva, para uma pessoa que tem dado promessa para nós, para uma pessoa que é o maior interessado em avançar o reino dele. É Deus. Então Jesus Cristo, Ele desceu aqui nessa terra, não para fazer um piquenique, não para ver as pessoas aqui. Ele desceu para dar a vida, para dar a vida. Então um dia nós vamos nos encontrar com Ele, e que possamos naquele dia, pois, ter o coração exultando, mas eu fiz tudo o que podia fazer. Eu fiz tudo o que podia fazer. Eu não sei, às vezes, né, às vezes do meu lado pode estar fulano, e aquele fulano você sabe, puxa, esse homem, essa mulher, mas fez coisas impressionantes, né? Onde as pessoas que ele alcançou. Às vezes você está do lado de George Miller, às vezes você está do lado de Finney, que ganhou milhões de pessoas, e você, rapaz, puxa, mas seu coração está, rapaz, eu ganhei poucas pessoas, né? O que eu fiz, né, rapaz, não chegou tudo que esse homem chegou, mas o seu coração está certo, mas eu fiz tudo que eu podia fazer por dentro da minha capacidade. Então, a coisa mais importante para Deus são as nossas motivações, não é a nossa capacidade. Então pode ser que nós tenhamos muitas capacidades, mas não estamos fazendo tudo o que nós poderíamos fazer. Então Deus, Ele olha para as nossas motivações, e isso alegra o coração de Deus, cara, quando Ele olha e vê um coração, sabe, disposto a fazer tudo o que é necessário, a se esforçar ao máximo que pode, para que essa mensagem chegue aos confins da terra. Glória a Deus. Então, eu peço a você que está aqui conosco, né, dentro do seminário, quando você está fazendo qualquer coisa, mas comece a pensar. Um dia eu estava no seminário estudando, e
nós começamos um setor de embalagem, e depois o líder do setor ele foi para o Timor-Leste, que é o Kleber e a sua família. E eu fiquei de responsável, sabe? E eu pensava naquele setor, né? Eu pensava como eu poderia fazer melhor. Eu colocava alvos, eu imprimia alvos que eu estabelecia para o mês e colocava na parede, e aí orava e começava a pensar para onde iria aquele dinheiro, começava a pensar para essa energia e as coisas que eram necessárias para aquele lugar, para o seminário de Guarapari, que era a época que eu era aluno lá. Então, quando você estiver fazendo qualquer coisa, começa a motivar o seu coração em Deus. Começa a pensar o que Paulo falou, nós fazemos para Deus e não para homens. Então começa a pensar, rapaz, estou lavando uma louça. Rapaz, para quem que eu estou lavando essa louça? Qual o fim de tudo isso? Começa a te motivar, né? Você esposa, começa a se motivar, começa a ver a importância que você é para o seu marido, né? Para o reino de Deus, para a obra missionária. Todos nós somos muito importantes para o reino de Deus. Porque se nós não fôssemos, se as pessoas não fossem importantes para fazer a obra de Deus, mas Deus simplesmente iria nos descartar e fazer a obra. Mas não é assim. Ele conta com cada um de nós. Ele espera que cada um de nós venhamos a entender essa visão e nos doar, e nos motivar, e nos encher mais de Deus, e nos encher mais do Espírito de Deus. Amém? Eu convido a igreja a se colocar de pé. Eu quero ainda orar com a igreja. Vamos orar. Senhor Deus, como a palavra do Senhor Deus diz, que o Senhor estaria conosco até a consumação do século, Deus. Então nós cremos que aqui o Senhor está. Nós cremos que o Espírito Santo, Senhor Deus, está operando nessa noite, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, motivando, Deus, incentivando, né, nos dando ideias de como fazer melhor, nos levando, Deus, a pensar, Deus, em nós, como nós podemos, Deus, agradar mais o seu coração, nos aproximarmos mais de Ti, Senhor. Pedimos a Tua ajuda, a ação do Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Como foi falado nessa ilustração, onde o Senhor, Deus, assopra aquele pequeno fogo, Deus. Que assim seja em cada um de nós aqui, Senhor. Sabe, Deus, nos levando no dia a dia, Deus, a voltar os nossos olhos, nosso coração para o Senhor, que é tão bom. Senhor, o mundo, Deus, Satanás quer roubar a semente do Senhor, Deus. Quer roubar a nossa alegria que está em Ti, Deus. Quer mostrar, Deus, um lado, Deus, que é enganoso, Deus. Eu peço, Deus, Espírito Santo, Deus, nos ensine, fala conosco, nos repreende, Deus. Nós somos do Senhor, Deus, assim como uma vez Lutero falou, Deus. Eu sou Teu, salvai-me, Deus. Salva-nos, Deus, nos leva para junto de Ti. Nos leva, Deus, para debaixo das asas do Senhor, Deus, como a palavra do Senhor diz, Deus. Nos ajuda, Deus, a ouvir a voz do Espírito Santo, Deus. Quando Satanás estiver bombardeando-nos de mentiras, de engano, Deus, quando o mundo, Deus, estiver nos enganando, Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz, Deus, e crescer em Ti, em graça, em conhecimento, Deus, em experiências contigo, Deus. O Senhor, Deus, é rico em dons, em riqueza, Deus. O Senhor, Deus, tem tudo para nós, Deus, que possamos, Deus, saciar, Deus, a nossa alma em Ti, Deus, e Deus, e alcançar os confins da terra, para a glória do Senhor, Deus, pois o Senhor merece, Jesus, o Senhor merece. Louvado seja o Seu santo nome. Amém. Eu gostaria de, nunca fiz isso, mas dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus merece. Shalom para todos.